Glória a Deus, bom dia. Eita, menino, hoje eu vou te dizer, com esse tempinho assim que tá aqui, frio, gostosinho, na minha cama, eita, menino, que coisa boa. Que dia lindo para você glorificar o nome do Senhor, para você exaltar o nome do Senhor, para você dizer todo o tempo, Ele é rei, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é tudo que eu preciso. E aí hoje nós vamos falar de altar. Para ter uma vida leve, uma vida plena, nós temos que ter o nosso altar pleno, ter presença de Deus na vida, ter confiança de que Deus, de que Jesus, de que o Espírito Santo estão conosco em todos os momentos, que não nos deixam sozinhos. Eles são o povo mais lindo que caminha comigo e com você. Santo, 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 irrepreensíveis, maravilhosos. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar, oh Deus lindo. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Que o Senhor venha sobre nós, aleluia. E aí hoje eu quero falar sobre este altar que você tem na sua casa, no seu coração, na sua vida, né? Nós temos 3 altares que precisam ser restaurados e com muita frequência. Elias, 1 Reis 18:30 disse: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Altar quebrado precisa de restauração. O significado de altar, o que é que você entende que é um altar? É um lugar onde você bota lá a sua Bíblia ou os seus santinhos de acordo com a sua fé? Que lugar é esse, o altar? Altar é um lugar de encontro. Em Israel, o altar representava o ponto culminante, o lugar onde Deus vinha se apresentar. Esse local, ele é sagrado, ele simboliza a minha e a sua entrega total. Ele exemplifica na história de Abraão e de Isaac, no Monte Moriá, eita Deus da glória. Lá em Gênesis 22, deixa eu abrir aqui o texto. Em Gênesis 22, que foi onde, Abraão pega Isaac, vai até o Monte Moriá e oferece em holocausto, em sacrifício, uma das montanhas que eu te direi, sobre uma das montanhas que eu te direi. Aí Abraão levanta pela manhã, de madrugada, cedinho, prepara o jumento, leva dois servos com ele e leva Isaac, corta a lenha, prepara tudo. Quando chega lá, estou contando aqui a história, eles perguntam: cadê o bezerro? E aí a famosa frase de Abraão: Deus proverá. Deus proverá. Altar, presença de Deus, conversa com Deus, lugar sagrado, onde todo dia, onde é o teu altar na tua casa, onde todo dia você vai orar. Tem um lugar em que você construiu um altar. O seu coração é um altar, o seu corpo é um altar, a sua mente é um altar. Mas existem 3 altares que nós precisamos reconstruir, restaurar. De vez em quando a gente quebra esses 3 altares. E o altar é um lugar de presença de Deus. O altar é um lugar de encontro. O altar é um lugar onde eu e você temos conversas por horas a fio, ou minutos, eu não sei,
onde você coloca diante de Deus aquilo que está no teu coração. O significado de restaurar significa reconstruir, renovar, revitalizar, trazer movimento de volta, devolver algo ao seu estado original. Eu vou restaurar. Quebrou aqui uma xícara, eu vou restaurar essa xícara. Quebrou alguma coisa na sua casa, você quer restaurar para voltar ao uso como você fazia. Trazer de volta ao propósito que ele tinha quando era perfeito. Nesse contexto específico, a restauração dos altares sugere reconstrução, necessidade de reconstruir aquilo que é importante, pilares fundamentais. E em Cristo nós precisamos reconstruir os pilares da oração, da consagração, da intimidade com Deus, da conexão espiritual nossa com o nosso Senhor Jesus Cristo, a devoção, a unidade. Eita, menina, é tanta coisa. Esse altar é a própria vida. Esse altar te leva ao encontro com Deus. Mas tem 3 altares e vai ser rápido hoje. O altar pessoal. Você adora a Deus? Como é que está esse altar pessoal? Você tem tempo para Deus? Você conversa com Deus? Ou você só procura Ele quando você está com problema? Como é que está o seu altar pessoal? O lugar de encontro. Ele destaca a nossa consagração com Deus. Romanos 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nesse lugar de presença de Deus, você tem se consagrado, você tem orado, você tem dito: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Você tem feito essa entrega diária, esse altar pessoal, ele revela a nossa rendição a Deus, a nossa rendição ao Senhor. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Lá o Tiago nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimos dobre, olha o conselho. Um dia está crente, um dia está descrente. Da mesma boca sai bênção e maldição. Ele dá um conselho: limpai o coração. Incluí nossos momentos de oração secreta. Mateus diz isso. E se quando orardes não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, presta atenção, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Orarás ao teu Pai. Aqui é uma oração de intimidade. Ele não diz assim: você vai orar ao rei, você vai orar ao Senhor. Não, você vai orar ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Eita, menino, vamos agora para o altar familiar. O altar familiar. Você tem adorado com a sua casa, com a sua família? Ou você tem brigado com a sua esposa, tem exortado os seus filhos de uma forma mais dura e acha que está certo, que está tudo bem? Eu sou o pai, sou a autoridade máxima dessa família e eu que mando aqui, então não preciso estar pedindo perdão a ninguém. O quê? Você não precisa estar pedindo perdão a ninguém? Restaure o seu lar. Restaure o altar da sua casa.
Restaure os sentimentos, restaure a vida comum do lar. Ore com a sua casa, faça cultos familiares, nem que seja à mesa antes de uma refeição, uma oração, uma pequena conversa com seus filhos, com a sua esposa, com os seus, à mesa, o lugar onde nós compartilhamos. Muitos lares negligenciam o altar familiar. Muitas casas até se esquecem da presença de Deus constante dentro de casa. Ali é um lugar sagrado, a sua casa. Quando eu era mais nova, eu chamava de quartel-general. Meu quartel-general, lugar onde eu estou segura. Ali é um altar. Em contraste, né, se a gente trouxer para a realidade, em contraste, na casa de Jó, o altar estava erguido. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Gênesis 35, né? Jacó levantou um altar também com sua família. O altar representa o culto doméstico. E normalmente nós nos esquecemos desse culto doméstico. Deixa eu colocar aqui Atos 10. Só uma lembrança aqui. Atos 10. Tinha um homem chamado Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha como é que a Bíblia fala desse homem. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Como que você é conhecido? Como que as pessoas te apontam? Esse cara na igreja é um santo, em casa bate na mulher. Esse cara faz tudo pelos outros, mas a sua casa necessita de mantimentos. O terceiro altar, eu parei, né? Porque os exemplos são reais, a gente vê isso todos os dias. O altar da nossa casa, e a gente diz que a família é importante. Mas algumas vezes a gente diz que a família é importante para a gente ir para uma festa de aniversário e dar desculpa na igreja. Não, pastor, eu vou para a festa de aniversário do meu tio, o senhor sabe, né? A família é o meu primeiro ministério, né? Defende logo desse jeito. Se a família é o teu primeiro ministério, a família tem que estar em primeiro lugar em todo o tempo. Nas orações, no partir do pão, no bate-papo informal, na oração por um enfermo, na visita a quem está necessitado de conselho. O altar familiar precisa ser reconstruído. É uma dificuldade da gente fazer um culto dentro de casa. Eu digo isso porque eu sei como é aqui em casa, gente. É muito difícil, penso no altar complicado, a família. Mas ele precisa ser restaurado. Eita Deus. O altar congregacional. O altar congregacional é onde você vai com a sua família adorar a Deus. O altar congregacional é a reunião das famílias, que a gente diz que é o nosso ministério primeiro, é o lugar da reunião das famílias, é a força de um povo que congrega. No altar congregacional se manifesta a união entre os irmãos. Ó, quão bom e agradável que os irmãos, é uma família grande, uma congregação, quando todos, Salmo 29:9, deixa eu ver aqui, gente. Estou já terminando o nosso devocional de hoje, aleluia. O que é que o Salmo 20...
passei direto, gente. Ele diz: a voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. No templo, na congregação, a presença de Deus nos enche. E a palavra traz a sua glória. A profecia falada, pregada, os louvores. No meio dos louvores, Deus habita. Aleluia. O altar congregacional, quando todos adoram ao Senhor juntos, quando amamos a casa de Deus. Lá no Salmo 84, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Hebreus 10, 25, vamos lá para a gente ler, né? Hebreus 10, 25, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 10, 25 diz o que para nós hoje, gente? Hebreus 10, 25 diz que não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, mas antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando aquele dia. Não deixe de congregar por motivo nenhum. E nem dê desculpas esfarrapadas quando lhe perguntarem por que você não está indo para a igreja. Você sabe qual é a verdade do seu coração. A igreja é um altar de encontro, é um altar de harmonia, é um altar de unidade, onde o corpo se reúne na presença de Deus para glorificar o seu nome, para prestar culto racional, em unidade, em comunhão. Não se esqueça disso. Valorize o seu tempo dentro do templo, dentro da sua congregação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ficando por aqui. Pense como está o seu altar. Reconstrua o seu altar. Viva a glória de Deus aonde quer que você esteja. Quando Deus mede um homem, ele passa a sua fita métrica em torno do seu coração e não da sua cabeça. Nossos corações devem ser consagrados inteiramente ao Senhor. Repita várias vezes que você pertence ao Senhor. Elias restaurou o altar. Devemos unir as pedras dos nossos relacionamentos. Separar-nos do pecado. Devemos demonstrar disposição para a oração e buscar um quebrantamento sincero na presença de Deus. Elias também derramou água sobre o altar, representando a palavra de Deus. Como está o seu altar pessoal, o seu altar familiar, o seu altar congregacional? Será que nós temos adorado ao Senhor como Ele merece ser adorado? Deus abençoe a sua casa. Convide o papai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia.